Fala candidata, bem-vindo, bem-vinda, iniciando mais uma aulinha hoje sobre NBR 5410 e hoje nós vamos falar sobre definições. Como a parte de definições ela é muito longa, ela é muito extensa, vou trabalhar com ela aqui em duas partes para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? O que seria definições? Definições, a norma vai começar a te mostrar o que cada uma coisa significa, entendeu? Porque ao longo de toda a norma, a gente vai tratar, por exemplo, sobre equipotencialização, sobre barramento secundário, barramento primário. Então, você precisa saber isso aí. Ela já vai te explicar aqui as definições, tá? O que é algo, o que aquilo dali significa para a norma. Show de bola, beleza? Aulinha um pouquinho chatinha, porque é mais aquela leitura, aquela decorebazinha ali, mas importante que você saiba aqui, com uma ou duas passadas você já vai saber, já gravar. E aí é só meter bronca em exercícios. Beleza? Tranquilo? Vamos partir? Então vamos embora. Primeiro slide vai te falar o seguinte: componentes da instalação. Componente de uma instalação elétrica, o que é? Termo empregado para designar itens da instalação que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos, máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalação, por exemplo, linhas elétricas. Olha aqui em mim. Então, o que é um componente? Componente é tudo da instalação, tá? Basicamente tudo, desde o disjuntor até um cabo elétrico ali, tá? Um fio de 1,5, 2,5, tudo isso é componente. Então, tudo que está ali participando da instalação elétrica, você, na verdade, a norma vai te dizer que é um componente, tá? Então, a partir do momento que ela te falou um componente, pode ser tudo, desde o disjuntor, desde um DR, desde um barramento de equipotencialização, desde um fio de cobre, ou seja, tudo ali vai ser um componente ali da instalação elétrica, tá bom? Quadro de distribuição principal. Primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação. Importante, primeiro quadro após a entrada da linha elétrica na edificação. Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuição que seja o único de uma edificação. Nota V, definição de ponto de entrada numa edificação. O que seria isso? Vamos supor que vem essa fiação aqui lá da rua, e aí chega aqui na sua casa, perdão aqui o meu desenho vai ficar aqui bem mais ou menos, e aí dentro aqui da sua casa ele acha um quadro, aquele quadro principal de disjuntores ali, tá bom? Isso aqui eu estou falando de uma casa, tá? Então, este quadro principal aqui, este primeiro quadro aqui, será conhecido como quadro de distribuição principal. Se na casa eu só tenho ele, então, na verdade, ele é o único e ponto, tá bom? Se eu tenho, a partir dele, eu vou ter outros quadros aqui, um em cada cômodo, vamos supor assim, este daqui é o quadro de distribuição principal, ou seja, é o primeiro, assim que recebe essa energia aí, essa linha de entrada, tá bom? Então, esse é o quadro de distribuição principal. Pegou, bizu? Proteção contra choques elétricos, elemento condutivo ou parte condutiva, elemento ou parte constituída de material condutor, pertencente ou não à instalação, mas que não é destinada normalmente a conduzir corrente elétrica. Pode ser uma janela, pode ser uma geladeira, ou seja, qualquer equipamento ali, qualquer massa metálica que possa conduzir energia, ele não serve para conduzir, mas ele pode conduzir, então ele vai ser tratado como um elemento condutivo ou parte condutiva. Show? Proteção básica, importante você gravar esses pontos aqui, ó. Proteção básica, proteção supletiva e proteção adicional. O que é isso? Proteção básica, meio destinado a impedir contato com partes vivas perigosas em condições normais. A mais conhecida da proteção básica em si é a capa. É a capa de borracha. Que capa de borracha é essa daqui? A capa ali do fio de cobre. Não tem a parte de isolação de borracha ali? Tem o fio de cobre, né? Aqui eu vou tentar desenhar aqui, ó. Nós temos aqui um cabo de cobre e aqui, deixa eu só ver se eu acho aqui uma... Não, pode ser por aqui mesmo. Eu tenho aqui essa capa de cobre e aqui dentro eu tenho um fio de cobre, não tenho? Esta capa de cobre que fica aqui fora vai ser a nossa proteção básica, tá bom? Proteção básica, então, é a parte de isolação do fio de cobre ali. Show? Proteção supletiva, meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos, quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Proteção supletiva mais conhecida, o nosso famoso PE. O que é o PE? O nosso aterramento, tá bom? Nosso aterramento. Então, sim, ele é uma proteção supletiva. Tem a proteção básica lá, que é a isolação do cabo, mas tem a proteção supletiva aqui, caso por um acaso dê ruim lá nesta proteção básica. Show? Proteção adicional, aí sim, meio destinado a garantir a proteção contra choques elétricos em situações de maior risco de perda ou anulação das medidas normalmente aplicáveis de dificuldade de atendimento pleno, das condições de segurança associadas a determinada medida de proteção e ou ainda em situações ou locais em que os perigos do choque elétrico são particularmente graves. Essa proteção adicional aqui, ó, nós podemos falar sobre o DR. O DR mesmo, dispositivo, tá? Dispositivo diferencial residual, que na verdade aqui, no caso do DR aqui, ele poderia ser tanto o IDR, que é o interruptor,
quanto o DDR, que é o disjuntor, tá? Então, IDR ou DDR, até o disjuntor ali mesmo, é a nossa proteção adicional. Então, proteção básica é a capa ali do cabo, proteção supletiva é o nosso aterramento e a proteção adicional seria o nosso dispositivo de segurança, tá? Aqui no item 3.2.5 nós temos o seguinte: dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos destinado a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual atinge um valor dado em condições específicas. Lembrando que este item aqui, nós estamos falando sobre o diferencial residual, tá bom? Dentro desse artigo aqui, nós vamos ter novamente o IDR, nós podemos ter também o DDR, tá bom? Então nós estamos falando aqui sobre o diferencial residual. E dentro do diferencial residual, nós temos o IDR, o DDR e, como diz aqui, ó, todas as formas abreviadas, tá? Dispositivo à corrente diferencial residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR e etc. Beleza? Show? Bem tranquilo? Tá bom. Selve e pelve. Outra parada para você dar uma gravada aqui, mas que é bem tranquilo, tá bom? Selve do inglês, Separated Extra Low Voltage. Caraca, hein? Sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separado da terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. Selve, o que você precisa gravar? Que ele é um sistema, ó, separado do sistema de terra, ou seja, separado do aterramento, tá? S, aqui, ó, primeiro S de separado. E o pelve, se ele não é separado, então ele é em conjunto, né? Ou melhor dizendo, ele é interligado lá no aterramento. Se ligou? Se um é separado, o outro só pode estar em conjunto, só pode estar interligado, tá? O que é o pelve? É a mesma coisa. Sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado. Não é eletricamente separado da terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de um selve. Ou seja, são sistemas ali de extra baixa tensão, geralmente ali usados em piscina, tá? Extra baixa tensão, você não vai sentir o choque daquele dispositivo ali, porém, ele é separado do aterramento, o outro ele está em conjunto com o aterramento. Por isso, o nome de selve ou pelve, tá bom? Basicamente, essa é a grande diferença, tá bom? Viu o S ali, S de separado, viu o pelve aqui, se não é separado, ele está presente, ele está interligado, ele está em conjunto com o sistema de aterramento. Módulo 3, vamos falar sobre a proteção e compatibilidade eletromagnética. O que é isso? Equipotencialização, importante. Procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados. Sargento, o que seria isso? Basicamente, eu vou pegar todas as minhas massas, todo o meu sistema ali, desse sistema elétrico e tudo mais, e vou aterrá-los, ou seja, vou criar ali uma diferença de potencial igual a zero para eles, através da equipotencialização. Lembrando que a equipotencialização, ela pode ser uma barra, onde eu vou ligar aqui, ó, todos os meus aterramentos, toda a minha massa metálica, ou ela pode ser também simplesmente um nó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um cabo, e aqui com todos os outros eu chego aqui nesse ponto, ó, e faço uma emenda aqui, tá bom? Porcamente dizendo, mas só para você pegar o bizu, que não necessariamente tem que ser um barramento, tá bom? Ele pode ser simplesmente aqui uma emenda, tá? Posso pegar um cabo, emendar com outros cabos e ali eu tenho minha equipotencialização. Ou seja, estou pegando toda a minha massa ali daquela estrutura e estou aterrando essa massa, estou criando um sistema de equipotencialização nesta massa aí, tá bom? Só uma nota importante, ó. Uma determinada equipotencialização pode ser satisfatória para a proteção contra choques elétricos, ok, mas insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra perturbações eletromagnéticas. Ou seja, não somente a equipotencialização vai te salvar de uma possível queda de raio na rede, uma possível surto, né? Surto elétrico ali no local. Não só a equipotencialização te salva, a gente vai ver que tem outros dispositivos após, mas a equipotencialização ela é muito importante para aterrar toda a massa ali que estiver nessa instalação, tá bom? Barramento de equipotencialização principal, que é o nosso famoso BEP, barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal. Nota, a designação barramento está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento. Foi como dizemos, não precisa, essa equipotencialização, ela não vai precisar ser um barramento obrigatoriamente, tá? Ela pode ser simplesmente uma junção aqui de fios, tá? Fiz a emenda aqui e tudo mais, isto aqui passa a ser um barramento de equipotencialização, tá bom? Não precisa ser um barramento físico em si, tá? Portanto, em princípio, o BEP pode ser uma barra, pode ser uma chapa, pode ser um cabo e etc. Barramento de equipotencialização suplementar, o BEL, ou seja, se eu tenho o meu BEP, que ele é o principal, e este barramento BEP aqui, ó, ele vai ficar lá na minha entrada de energia, tá bom? Vou botar aqui entrada, ou melhor, lá no meu quadro principal, lembra do quadro principal? Que é o primeiro assim que recebe energia. Então esse BEP, ele sempre fica dentro ou próximo desse quadro, tá bom?
O meu bel é o secundário. Se eu tenho um local que ele é muito grande, eu não vou apenas utilizar o barramento principal lá na frente. Imagina, eu tenho que levar todo um cabo de aterramento até esse barramento que fica longe demais. Então, é feito o bel, que é o secundário, tá bom? Se o BEP aqui, ó, eu tenho lá na minha estrutura de entrada, o bel, ó, vamos seguir aqui, vamos supor que aqui eu crio o meu bel, tá bom? Show! Então, eu tenho um barramento secundário, também chamado de bel, tá bom? Então, BEP, barramento, proteção primário, que vai ficar lá na entrada de energia, e o bel vai ficar um pouco mais à frente, pode ficar mais para dentro da instalação elétrica ali, tá bom? Show de bola? E o ETI, equipamento concebido com o objetivo de receber dados de uma fonte externa, por exemplo, via linha de entrada de dados, processar os dados recebidos, fornecer dados de saída, ou seja, esse ETI aqui, ele é basicamente ali equipamentos de informática, tá bom? Equipamentos de informática, equipamentos de telefonia, ou seja, todos esses equipamentos aqui, eles vão estar aqui inclusos no ETI, no equipamento de tecnologia de informação, somente aqui para fazer essa diferença entre um e outro, tá? E aqui exercícios. De acordo com o item 3.1.2 da NBR 5410, o primeiro quadro de distribuição, localizado logo após a entrada da linha elétrica na edificação, é tecnicamente denominado de quê? Qual o nome? Ponto de entrega? Não. Quadro de distribuição terminal? Não. Quadro de distribuição principal? Sim. Resposta certa é a letra C, tá? Barramento de potencialização principal? Também não. Lembrando que o barramento de potencialização principal, ele vai ficar próximo do quadro de distribuição principal. Show de bola? Então aqui a resposta certa é a letra C. 2. O meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos, quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas, é classificado pela norma de que, novamente, meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos, quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas, ou seja, aquela proteção básica deixou de proteger legal. Essa proteção é chamada de quê? De básica? Não. De supletiva? Sim. Letra B aqui, tá bom? É uma proteção supletiva. Show de bola? Adicional não. Lembrando que a nossa adicional seria o nosso DR, seria o nosso disjuntor. E o diferencial residual, na verdade, seria uma proteção adicional aqui. Show de bola? Resposta certa aqui, proteção supletiva, que é o nosso aterramento, nosso PE ou nosso aterramento aqui. Show de bola? Questão de número 3. Um sistema de extra baixa tensão, que pode ser PELV ou CELV, preenche todos os requisitos de segurança do sistema CELV. Opa! Mas a sua principal diferença é que ele não é eletricamente separado. Se ele não é eletricamente separado, significa dizer que ele está junto do aterramento. Show! Segundo item, esse sistema é classificado como, se o CELV é o separado, o PELV é o que está junto. Então, PELV, Protected Extra Low Voltage, ok? Seria a nossa resposta certa aqui, letra B de bola. 4. A norma define o barramento de equipotencialização principal, BEP, como a via de interligação de todos os elementos da equipotencialização principal. Sobre a configuração física deste componente, configuração física, preste atenção, é correto afirmar que deve ser constituído exclusivamente por uma barra maciça de cobre puro. Cuidado com esse exclusivamente aqui. E não é a resposta. O termo barramento refere-se à sua função de interligação, podendo ser fisicamente uma barra, uma chapa ou um cabo. Exatamente. Resposta certa aqui, letra B. Lembra? Barramento é apenas a função aqui, o termo barramento. Ele pode ser fisicamente uma barra, pode ser uma chapa, pode ser um cabo, ou seja, não precisa ser um barramento em si maciço ali de cobre. Então a resposta certa aqui, letra B, tá? Por último, a NBR 5410 define o dispositivo a corrente diferencial residual em seu item 3.2.5. De acordo com as notas da norma, o termo dispositivo nesta definição limita-se exclusivamente aos disjuntores termomagnéticos gerais de instalação. Cuidado com exclusivamente e não é essa a resposta. Refere-se a um produto particular e padronizado obrigatoriamente em formato de relé. Não. Letra C. Não significa um produto particular. Sim, mas qualquer forma de implementar proteção, como interruptores, disjuntores ou tomadas com proteção DR incorporada. Exatamente que letra C, tá? Basicamente igual no barramento lá de equipotencialização, o barramento em si não é porque o dispositivo ali ele tem que ser um barramento de cobre, não. Mesma coisa aqui no diferencial residual. Ele está falando sobre todos os sistemas de diferenciais residuais ali, como disjuntores, interruptores e toda a proteção DR. Show de bola, beleza? Fechamos por aqui. Aulinha bem tranquila de definições, parte 1. Vamos à parte 2 para poder fechar. Basicamente a NBR, essa parte aqui é bem chatinha, mas com uma ou duas passadas e alguns exercícios feitos aqui, você vai tirar de letra. Beleza? Só lembrando, exercício abaixo, faça.
Qualquer dúvida, WhatsApp, você tem meu contato. Valeu? Tamo junto, é nóis, fechamos. Valeu!